Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio aqui, o seu professor de Química, com mais um vídeo da série Ouse no Enem. O vídeo de hoje trata-se justamente do Enem 2024, onde a gente tem a questãozinha 119, uma questãozinha considerada média aqui pelo seu professor. O caderno do Enem é o caderno verde, então lá você pode encontrar essa questão. Bem, trata-se de antemão de uma questãozinha aqui que envolve cálculos químicos, então eu quero que você preste bastante atenção nas dicas que eu vou te passar durante a resolução dessa questão. Tá legal? Então, como de costume, vamos lá ler o comando da questão, para que assim a gente possa ler o enunciado e trazer as principais informações. Vamos lá? Levando em conta apenas a reciclagem de latas, então aqui ele já te dá um comando específico, que é apenas a reciclagem. Qual é o valor mais próximo de massa de bauxita? Então, ó, massa de bauxita é o que ele quer. Ele também quer essa massa em toneladas, né, que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil. Eu não sei qual foi a quantidade que deixou de ser extraída em 2020 no Brasil, então vou precisar de ler o enunciado. Então vem comigo. A bauxita contém alumina, então já vamos marcar aqui a alumina, que é o Al2O3, que é a matéria-prima para a produção de alumínio. Então, ó, a gente sai de alumina e vem para a matéria final, né, no caso, o nosso produto, que é o alumínio. De forma geral, são necessários cerca de 50 quilos de bauxita para produzir 10 quilos de alumínio. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, o Abralatas, o país obteve um índice de reciclagem de cerca de 97,4%, de um total de 4 vezes 10 a 5 toneladas de latas vendidas. Considere que a lata é constituída de alumínio puro. Então, pessoal, aqui a gente já tem as informações necessárias para que a gente possa resolver a questão. O que eu quero aqui que você entenda, né? Aqui está algumas alternativas, como vocês podem ver em toneladas, porque eles estão pedindo tonelada. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A gente tem um composto, que é a alumina, e a partir da alumina a gente tem o alumínio. E lembra que a lata a gente considera que ela é praticamente alumínio. Então eu vou colocar essas informações aqui e volto já já para vocês, tá? Então, pessoal, voltando, a gente tem a seguinte relação, né, de bauxita para alumínio puro. No nosso lado esquerdo a gente tem justamente a bauxita e no nosso lado direito o alumínio puro. E a gente vai precisar de anotar algumas relações, como por exemplo, a cada 50 kg de bauxita, eu posso produzir 10 kg de alumínio. Então vou colocar aqui, ó, 50 kg de bauxita produz cerca de 10 kg de alumínio puro. Então, sabendo dessa relação, eu tenho o seguinte, uma outra... Então, sabendo dessa relação, eu tenho o seguinte, que o país ele obteve um índice de reciclagem, certo? Tá aqui, ó. E também ele teve um total de toneladas referente àquelas latas. Então, a gente tem uma massa em toneladas, sendo que a gente também tem um índice de reciclagem. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem, ó, 4,0 vezes 10 a 5 toneladas. E a gente vai multiplicar justamente por esse 97,4%, tá? 94,4%. Então, este aqui vai me dar o valor real. O valor real daquelas latas que foram recicladas, ou seja, o peso real daquilo que teríamos. Então, como é que a gente pode fazer uma conversão de uma maneira bem simples? Então, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó. 4,0 vezes 10 a 5 toneladas. Aí a gente pode fazer essa multiplicação aqui, ó, por 97,4 sobre 100. Porque é uma porcentagem, então a gente pode fazer isso, tá? Então aqui vai o pulo do gato.
Preste atenção. Esse 10 a menos 5, eu vou reservar ele. Eu não vou multiplicar utilizando ele, eu vou reservar. Então esse aqui, ó, vou deixar aqui guardadinho. E vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 4 aqui, ó. Multiplicar por isso aqui. E depois dividir por 100. Ai, professor, não entendi nada. Calma que você vai entender quando eu estiver fazendo aqui, tá? Então você vai fazer o seguinte. Vou pegar 97,4 e vou multiplicar por 4, certo? 4. Então, ó, vamos lá. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 7 dá 28 com 1 dá 29. Vai 2. E 4 vezes 9 dá 18 com 18 dá... 4 vezes 9 dá 36. Com 2 dá 38. Então aqui a gente tem, como temos uma casa na decimal, a gente vem e faz isso aqui, ó. Ou seja, a gente tem 389,6. Mas aqui a gente fez a multiplicação, certo? Tem a etapa 2, que é dividir por 100. Então note que dividir por 100 é a mesma coisa que andar vírgula duas casas. Então vou andar uma casa, vou andar outra casa. E daí a gente vai ter justamente isso aqui, ó. 3,896. Tá ok? E lembra aquele valor que a gente deixou esperando aqui, ó? O vezes 10 a 5 toneladas? Beleza, eu só faço repetir ele, ó. Vezes 10 a 5 toneladas. E aqui, pessoal, aqui eu já tenho o meu valor real. Certo? Certo, pessoal? Com a mágica da edição, já coloquei tudo no nosso lado esquerdo. E agora a gente vai poder trabalharmos melhor com o ambiente mais limpo para calcular essa questão. Então eu só vou reescrever aqui a regra de 3, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, 50 quilos, que é de bauxita, certo? Tá para 10 quilos de alumínio. E agora a gente sabe o nosso valor real, que é esse aqui, ó. Então, eu sei que eu tenho 3,89 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio, né? Vou colocar aqui alumínio, né? E aqui eu vou botar assim, ó, L2O3, tá? Só para a gente se situar. Então, quanto que eu vou ter, sabendo que esta é uma relação proporcional, de alumina, né? Então, eu tenho X, tá? Então, deixa eu ajeitar esse X que ficou feio. X, beleza. Então, basta resolver a regra de 3. X vai ser igual, eu vou pegar 50 quilos, vezes 3,89 vezes 10 a 5 dividido por 10 quilos. Aí aqui vai o pulo do gato, pessoal. Isso aqui é o estabelecimento de uma proporção. E o que é uma proporção? Nada mais é do que uma regra. Entenda quando eu falo que 50 quilos de bauxita produz 10 quilos de alumínio, eu posso aumentar essa proporção para toneladas. Ou seja, se eu tivesse 50 toneladas de alumínio, ou, aliás, 50 toneladas de bauxita, eu produziria 10 toneladas de alumínio. Então não importa as unidades, sabe por quê? Ó, justamente isso aqui, ó, eu tenho 50 quilos aqui em cima e 10 quilos aqui embaixo. Eu vou cortar quilo com quilo. Logo, você percebe que as unidades ela não interferem na resposta final. E eu ainda vou além, porque aqui eu tenho um zero e aqui embaixo eu tenho um zero. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero. Aí eu tenho, na verdade, 5, né? 5 e 1. Ou seja, o 1 aqui embaixo não vai influenciar para a gente. Então, o que basta para resolvermos a questão é multiplicar esse 5 vezes esse valor. Ou seja, basta fazermos 3,89, né? Olha, mais uma vez eu vou deixar o expoente aqui de fora, né? O vezes 10 a 5. E vou multiplicar apenas o valor que eu quero, que é esse daqui, por esse daqui. Tá bem? Então vou fazer isso aqui, ó, vezes 5. Aliás, vezes 5. 5 vezes 9, 45. Sobra o 4. 5 vezes 8, 40 com 4, 44. Vem comigo. 5 vezes 3, 15. 15 com 4, 19. Aí, ó, uma, duas casas. 1, 2 casas.
19,45. Ou seja, eu vou colocar aqui pro ladinho, tá? X vai ser igual a 19,45 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio. Então aqui a gente encontra a resposta. Então quando a gente vai olhar o nosso gabarito, a gente encontra aqui, ó, letra D. 1,9 vezes 10 a 6 toneladas. Aí você encontra assim, professor, mas aqui tá 19. Basta você andar uma vírgula, né, para a esquerda, aqui, ó, e você vai ter o seguinte: 1,9 vezes 10 a 6 toneladas. Entendeu? Isso aí ficou claro para você? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho a missão de te ajudar a entender isso por completo. Se eu for um pouco mais específico ou não, aí vocês colocam no comentário que eu vou tentar destrinchar ao máximo essas questões para vocês, tá? Então, de antemão, já gostaria de te pedir para deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e me ajudar nessa missão de democratizar a química para todos os ousados do Brasil. Então é isso. Vem comigo até o próximo vídeo. Valeu!